Olá, aqui é Giliano, tudo bem? Sou o professor de História Márcio Branco com Treino Enem. Trouxe para vocês hoje duas questões de 2018, do último vestibular do Enem. Duas questões que trouxeram temas recorrentes desde 2009. Que, Giliano, você já sabe, a prova do Enem, cada ano ela vem ganhando graus de dificuldade, mas as temáticas centrais elas não mudam e, portanto, aquele aluno que vem se preparando conosco, quando chegar no domingo da prova, ele vai encontrar uma prova bastante amiga, bastante plausível, uma prova bem agradável, beleza? Qual é a primeira questão que a gente vai fazer hoje? A primeira questão que a gente vai fazer hoje trata da cultura negra no Brasil colônia. Repara, o Brasil teve 300 e tantos anos de escravidão. O Brasil foi o país que mais recebeu africanos como cativos no mundo. O Brasil é um país não branco. O Brasil, se não fosse racista, seria muito mais africanista do que eurocêntrico. O Brasil é resultado direto da presença maciça de africanos. Sem dúvida nenhuma, a nossa cultura é de matiz africana. Beleza? Mas o Enem sabe disso, a banca sabe disso. Então, escravidão, cultura negra, cultura de minoria, acessibilidade, políticas afirmativas são temas recorrentes nas provas do Enem. Sempre. Vamos à primeira questão? Vamos lá. A prática histórico-cultural de matriz africana descrita no texto representa a prática cultural de matriz africana descrita no texto representa. Primeiro eu leio o enunciado, depois eu leio o texto para entender o texto. Primeiro eu descubro o que a banca quer, para depois ler o texto. Na quinta série, na Escola Municipal Manuel Bonfim, no Rio de Janeiro, no subúrbio, Dona Hilda me ensinava o seguinte: Márcio, o texto não fala sozinho. Ou você pergunta para o texto e o texto fala, ou o texto é mudo. Dona Hilda era brilhante. Ela era tão brilhante que eu, velho que estou, ainda lembro perfeitamente dela e das aulas dela. Então, em respeito a Dona Hilda, lembrem, pule o texto, leia o enunciado, descubra o que tem que tirar do texto para ir ao texto. Vamos ao texto? Vamos lá. Outra importante manifestação das crenças e tradições africanas na colônia eram os objetos conhecidos como bolsas de mandinga. A insegurança a insegurança física e espiritual gerava a necessidade generalizada da proteção. Então, bonitão, já li o texto. O que o texto está dizendo? Que a bolsa de mandinga é a bolsa que você bota apetrechos que vão te proteger. O texto disse, aqui disse, ó, a insegurança física e espiritual gerava a necessidade de andar com a bolsa de mandinga. Matei a parada. Concorda ou não? Mas eu vou continuar lendo o texto, vamos lá. Gerava uma necessidade generalizada de proteção das catástrofes da natureza, das doenças, da má sorte, da violência dos núcleos urbanos, dos roubos, das brigas, dos malefícios de feiticeiros e etc. Também para fazer sorte, dinheiro e atrair até mulheres. O costume era corrente nas primeiras... décadas do século XVIII. Século XVIII, olha, 1701. Envolvendo não apenas escravos, como também brancos. Professor, eu não sabia disso. Presta atenção, galera. Presta atenção para a prova de história, mas também para a redação. A cultura é circular. Visualiza a pirâmide social. Visualizou? Aonde nasce um código cultural? Pouco importa. Esse código cultural circula a sociedade. Então, é possível haver uma cultura inata do topo da sociedade, ela chega na base. Ela chega igual como ela era no topo? Não, mas ela chega. No topo na base da pirâmide social, pode nascer uma estrutura cultural e ela vai circular pela pirâmide social.
cada membro da sociedade vai absorver a cultura de uma forma. Mas o importante que você saiba é que todos os homens, de alguma forma, têm contato com aquela cultura. O que o autor está dizendo aqui? Que muita gente branca usava a bolsa de mandingas. Concorda? Beleza. Aí vou para a questão. A prática histórico-cultural de matriz africana descrita no texto representava uma expressão do valor da festividade? Não, que isso não é festa, é religião. B, a ferramenta para submeter os cativos ao trabalho forçado? Não tem nada a ver, tá maluco, né? Pelo amor de Deus. C, estratégia de subversão do poder da monarquia portuguesa? Galera, subversão é subverter. Uma estratégia de subverter é uma estratégia de inverter, é uma revolução. Alguém usa a bolsa de mandinga para fazer uma revolução contra o rei? Espero que não. Um elemento de conversão dos escravos ao catolicismo. A bolsa de mandinga prova que você está ficando católico? Os católicos usam a bolsa de mandinga? Você já foi numa igreja e o padre estava com uma bolsa de mandinga na cintura? Espero que não. Letra E. Instrumento para minimizar o sentimento de desamparo. Poxa, tá aqui, ó. Olha aqui, vou até marcar com cor azul, que eu gosto de azul. Aqui, ó. Insegurança, tanto física quanto espiritual. Resposta, letra E. Matamos a primeira questão? Tem certeza? Beleza, posso ir para a segunda? Vamos a ela. A segunda questão, bonitão, trata da época do Vargas. O Vargas cai recorrentemente no Enem? Sim. Mas é importante que você saiba, se você está querendo se preparar para o Enem de 2019, que o período populista de 30 a 64 cai muito mais do que o Vargas. Então, não estude Vargas. Estude Vargas, Dutra, Vargas, JK, Jânio Quadros e João Goulart. Esse período é muito rico na prova do Enem. Ele todo ano cai de diferentes formas. Em 2018 caiu uma questão sobre Vargas. Vamos descobrir sobre o que foi? Vamos lá. Um dos fatores que contribuíram para a efetivação da medida mencionada, que droga de medida é essa? Vamos ler para descobrir qual foi a medida mencionada. O marco inicial das discussões parlamentares em torno do direito de voto são os debates que antecederam a Constituição de 24, que não trazia qualquer impedimento ao exercício dos direitos políticos por mulheres. Mas, por outro lado, também não era explícita quanto à possibilidade desse exercício. Foi somente em 32, 2 anos antes de estabelecidos os votos dos 18 anos, que as mulheres obtiveram direito a votar, o que veio a se concretizar no ano seguinte, ou seja, em 1933 as mulheres votaram na primeira eleição. Isso ocorreu a partir da aprovação do Código Eleitoral de 32. Galera, por que o Vargas colocou o voto feminino em pauta? Porque o Vargas, ele chega ao poder em 1930. Em 1930, eu estou no pós-Primeira Guerra, concordam? Durante a Primeira Guerra, o que aconteceu? A população masculina europeia ficou se autodestruindo no conflito, correto? Se a mão de obra masculina saiu da fábrica para ir para a guerra, o que aconteceu com o número de mulheres no mercado de trabalho na Europa? Cresceu. Com o crescimento de mulheres no mercado de trabalho europeu, o que aconteceu com a força política da mulher europeia? Cresceu. Com a força política em crescimento da mulher europeia, a mulher europeia foi conquistando o quê? O direito ao voto. E aí a mulher americana, tanto a estadunidense quanto a brasileira, passaram a reivindicar o quê? O direito ao voto, a cidadania plena. E o Vargas, querendo se aproximar desse extrato populacional, ou seja, a mulher que vai votar, ele vai ser o cara que vai conceder à mulher o direito ao voto. E, preste atenção, nesse Código Eleitoral de 32,
O Vargas também vai criar o voto secreto. Antes, na Constituição de 1891, havia sido estabelecido o voto aberto. Lembra que o voto aberto facilitava o voto de cabresto? Então o Vargas, indo ao encontro daquele processo de expansionismo do processo democrático, instituiu o voto feminino e o voto secreto no Código Eleitoral de 32. Isso foi uma bola dentro, foi um golaço do Vargas. Por quê? Porque a imagem dele de bom moço ficou bem mais forte depois de 32, concordam? Beleza, vamos à questão. Um dos fatores que contribuíram para a efetivação da medida mencionada foram a superação da cultura patriarcal. Muita gente marcou superação da cultura patriarcal. Quegeniano, pelo amor de Deus, você acredita que na década de 1930 a cultura patriarcal morreu? Quegeniano, estamos em 2019. Você acredita que a cultura patriarcal morreu? Claro que não, bobão. Olha para os jornais. Menino veste azul, menina veste rosa. Mulher tem que ser mãe. O papel da mulher o tempo todo está sendo posto em xeque. Certo ou não? Se o papel da mulher está sendo posto em xeque, quando que você pode dizer que a cultura patriarcal morreu? Nunca, pelo amor de Deus. Beleza? Vamos lá. B. Influências das igrejas protestantes. Eu não sei nem explicar isso, porque não tem nada a ver. Quem marcou isso, autoflagele-se. Pressão do governo revolucionário. Não foi pressão do governo, porque quem fez foi o próprio governo. Fragilidade das oligarquias regionais. Olha para mim que eu gosto dessa. Estou em 2020. 2030. Eu estou em 2030. Andamos 11 anos para frente. Eu não acredito que o Brasil vai ter fragilidade das oligarquias regionais. Não é que eu seja pessimista, não. É porque eu conheço o Brasil. Até hoje o Brasil é coronelístico. Até hoje o Brasil usa a grilagem de terra. Até hoje o Brasil mata impunemente pobre no campo. Concordam ou não? Então acreditar que na década de 30 as oligarquias regionais estavam fracas é de um romantismo bobo. Concorda? A resposta, portanto, é a letra E. Vamos ver qual é a letra E? Campanha de extensão da cidadania. Perfeito. Essa campanha começou aonde? Na Europa. Por que na Europa? Por causa da Primeira Guerra, que colocou a mulher na fábrica, dando a ela mais voz política. Fechamos? Valeu, Quegeniano. Muito obrigado, um beijo e até a próxima.